Então, sem mais delongas, vamos começar, então, ouvindo a exposição do professor Rodrigo Telecheia. Muito obrigado, Juan, pelo convite. É um grande prazer estar aqui no teu canal, nas tuas lives, que são realmente uma grande bazuca comunicatória, né, de comunicação nesse período de crise. Parabéns aí pelo trabalho. E é mais uma responsabilidade, né, de estar aqui ao lado do João Pedro, do professor João Pedro, da professora Viviane, que são, né, quando eu ingressei no doutorado em 2010, lá na USP, eram certamente referências. O João Pedro tem um livro muito conhecido, né, sobre medidas defensivas dos administradores de oferta hostil, que eu já li, é excelente, que bom que vai ser sorteado. A própria professora Viviane também sobre grupos societários. Tem um livro bem difícil de achar, Viviane, deveria publicar uma segunda edição aí, foi bem difícil de encontrar, eu comprei até na linha que a gente tinha conversado antes. É excelente, então realmente é um grande prazer aqui, uma responsabilidade também boa de dividir com você. Eu acho que o tema, né, que o Juan nos desafiou a debater é um tema super atual, e acho que ele, inclusive, a minha tentativa hoje vai ser tentar sintetizar um assunto que, na minha visão, ele, inclusive, deveria ser objeto de estudo acadêmico mais profundo, tanto no âmbito de uma dissertação de mestrado, eventualmente até numa tese de doutorado, porque me parece que estamos aqui diante de um tema que ele de certa forma, navega, né, por todas as grandes premissas do direito societário e do direito da insolvência. E então eu vou tentar dividir essa apresentação e não demorarei mais de 15 a 20 minutos. Se eu tiver atravessado o tempo, me dá um cartão amarelo, mas eu estou cronometrando aqui. A ideia é fazer uma rápida introdução, dizer onde é que esse tema se contextualiza no nosso direito societário / recuperatório. Depois falar um pouco sobre o dever de diligência dentro principalmente diligência, lealdade. Eu acho que talvez o João fale alguma coisa, mas me parece que o correto aqui é diligência. Eu vou tratar da lealdade no final só. Depois olhar um pouco sobre o que se espera de um administrador à luz da diligência. E os dois últimos tópicos, me parecem os mais relevantes aqui, onde a gente não tem ainda uma construção jurisprudencial e doutrinária, pelo menos segura, né, na minha visão, é o dever de diligência na recuperação judicial e o dever de diligência no processo pré-falimentar. E como é que quais os temperos me parecem necessários à luz, né, de qualquer crise, mas principalmente do Covid-19, que a gente pode olhar e talvez exigir desses administradores que eles tenham algumas atitudes, algumas condutas um pouco diferentes do que eles teriam num contexto normal. E por que o tema é interessante, começando aqui, né, pelo princípio? Porque os deveres fiduciários dos administradores, eles retomam um pouco a visão, né, que o Comparato muito bem trouxe de um contrato plurilateral, contrato de sociedade com esse contrato de organização e associativo, né, no qual os deveres laterais da boa-fé objetiva, eles refletem, eles têm uma intensidade de atuação muito grande. Talvez a sociedade seja o contrato em que esses deveres laterais da boa-fé, eles têm uma intensidade máxima. E isso o Comparato fala, o professor Clóvis Couto Silva, também na obrigação como processo, já refere. Isso dá, né, para a teoria ou para a construção dos deveres fiduciários, que vem, né, de uma importação do direito norte-americano, dos fiduciary duties, uma parcela bastante relevante no eixo, né, de regulação da lei das SAs. Alguma coisa no Código Civil, mas principalmente da lei das SAs. De modo que ele é um dos grandes pilares de sustentação. Então, na medida em que os administradores têm esses deveres fiduciários, eles são obrigados a seguir uma série de normas, de standards de conduta, na medida em que eles administram um patrimônio que não é deles, sim, é um patrimônio alheio. E nessas obrigações, a doutrina é consensual, e o João vai tratar disso, que eles não são responsáveis pessoalmente, né, pelos prejuízos que eles causam na administração da sociedade. Desde, obviamente, que eles tenham seguido ritos e não tenham violado a lei ao cumprir com esses deveres e ao atuar em nome da sociedade. Então, me parece aqui que a gente tem, né, uma importante esfera de atuação dos administradores, que ela é protegida seja pela diligência deles, seja pela decisão ser essencialmente empresarial, que nada mais é do que o business judgment rule que o João vai tratar com vocês daqui a um pouco. Inclusive, essas decisões, elas por mais equivocadas que sejam, e eventualmente causem prejuízos à sociedade, na teoria moderna do direito societário, se entende que esses prejuízos não podem ser imputados, subjetivamente para aquele administrador.
Isso num contexto normal. Agora, na medida em que se ingressa num cenário de crise, o questionamento que eu faço para vocês é o seguinte: estamos aqui diante, né, de uma situação normal ou anormal? Me parece que é normal. Sendo ela normal, não seria o caso da gente temperar esses deveres fiduciários com alguma medida ou com alguma dose à luz da crise econômica e financeira que a sociedade passa? E esse temperamento ele tem que acontecer tanto na recuperação judicial ou apenas na falência? É um pouco desses questionamentos que a gente vai tratar aqui, obviamente de uma forma mais ou menos superficial, que o tema de fato dá margem para uma série de discussões. Quando o artigo, e aqui entrando dentro na segunda parte, feita essa introdução breve, sobre o dever de diligência, o artigo 153, né, da Lei das SAs, é bastante claro quando diz que o administrador da companhia tem que empregar no exercício das funções todo o cuidado e diligência que todo homem probo, né, estabelece na administração dos seus próprios negócios. Trata-se aqui, portanto, de um padrão de conduta, de um standard, que, na verdade, e aqui talvez seja aqui um guia da lei que não é o mais correto, parece que está se falando aqui daquele padrão bastante conhecido, importado ou retomado do direito romano do bonus pater familias. Na verdade, não é. O padrão do bonus pater familias nada mais é do que o dever ou a forma de conduta de um cidadão comum. O administrador, a rigor, e pela própria tratamento que a lei das SAs dá para ele é alguém especializado naquela matéria. Ou seja, espera-se do administrador uma capacidade, um exercício profissional além do que o cidadão comum ou do que o homem, do que o bonus pater familias tem. Então, na medida em que o administrador é hoje considerado, né, como a própria administração como um órgão da companhia, que tem os próprios deveres fiduciários aos quais ele está sujeito, e a própria remuneração, a própria expertise deles dão a ele um caráter mais importante, e parece que ele tem sim que seguir aqui uma espécie de feixe de deveres para conduzir a sua atuação no âmbito societário. E aí o dever de diligência ele se transforma muito mais num meio do que um fim. E como é que ele se transforma? Como é que é essa transmutação dele? É a partir de, pelo menos, a observância de dois princípios. O primeiro princípio é o dever de tomar decisões bem informado. Ou seja, cabe ao administrador buscar todas as informações possíveis e disponíveis para que ele tome a decisão. Da mesma forma, ele tem um dever crítico de investigação dessas informações. Cabe ao administrador não só tomar uma decisão informada, mas questionar as informações que basearam ou que basearão as suas decisões em nome da sociedade. Em regra, se ele seguir esses dois desdobramentos, digamos assim, né, do dever de diligência, estará ele acobertado pelo princípio da não responsabilização pessoal pelos atos, que o João certamente vai adentrar mais profundamente. Eu não vou aqui tomar o tempo da apresentação repetindo algo que ele vai falar. Então, feito esse esclarecimento inicial, como é que a gente trata, né, do tema do dever de diligência num contexto de crise? E vamos olhar no primeiro momento para a recuperação judicial. O direito recuperatório brasileiro, falimentar recuperatório, ele vive no Brasil, né, principalmente um movimento, eu sei que o Sacramone discorda um pouco desse termo, mas ele é bastante pedagógico, que é um movimento pendular, e o Comparato fala isso no aspecto jurídico da macroempresa, de forma bastante inovadora na época, em que ele diz o seguinte: o Brasil, por vezes, ele estabelece um sistema pró-devedor e, por vezes, ele estabelece um sistema pró-credor. O mundo, na verdade, vive um pouco com esse dilema, né, de qual é o norte interpretativo ou o norte regulatório que um sistema adota ou outro. Na minha visão, o Brasil vive uma espécie de esquizofrenia jurídica nesse sentido, na medida em que, por vezes, ele entende que o sistema é pró-devedor e, por vezes, se entende que é um sistema pró-credor. E essa esquizofrenia decorre da própria esquizofrenia da lei. Ou seja, a lei ela é, de certa forma, dúbia nesse quesito. Ela dá alguns poderes para o credor, mas outorga muitos poderes para o devedor também. O artigo 47 da Lei de Recuperação, ele dá um norte interpretativo do regime. E estamos falando aqui do princípio da preservação da empresa. Ou seja, preserva-se a empresa como atividade dentro da recuperação judicial. E a questão que eu faço aqui, a primeira indagação, é o seguinte: na medida em que se ingressa um pedido de recuperação judicial, o dever fiduciário do administrador ao administrar aquela empresa, ele permanece inalterado, como se a sociedade não estivesse em crise? E a minha resposta, no primeiro momento, é que não. Há aqui uma mudança, sim, e bastante significativa desse temperamento.
E essa opinião, ela não decorre de um achismo. Pelo contrário, basta olhar a Lei de Recuperação de Empresas, principalmente no seu artigo 64, que estabelece que o devedor ele permanece na administração da sociedade, apesar dela ingressar em recuperação judicial. Então, embora o nome administrador judicial conste expressamente na Lei de Recuperação para designar um indivíduo nomeado pelo juiz para fiscalizar as atividades, o nome dá a entender que ele administra a empresa. Não é verdade. Ele é tão somente um fiscal daquela recuperação. O devedor continua na administração da sociedade à luz do princípio do debtor in possession. E isso, na verdade, traz a ele algumas limitações. E o artigo 64 da lei estabelece quais limitações são essas. Ele não pode praticar uma série de atos no curso da recuperação judicial na medida em que a sociedade está vivendo uma espécie de crise. E aqui os atos eles são interessantes na medida em que eles impõem, sim, um dever ao administrador de tomar um cuidado, um zelo adicional, seja no escopo do exercício da sua administração, seja no risco que é tolerado para ele atuar com uma empresa em recuperação. E, nesse sentido, me parece bastante correta a visão do legislador, na medida em que eu tenho uma empresa em recuperação, essa recuperação ela vai ser em prol de alguém. E esse alguém, pela lei, é a atividade empresarial, que eventualmente vai ser, inclusive, transferida para terceiros que podem ou adquiri-las ou os próprios criadores converterem seus créditos em participação. Vai depender do que o plano assim estabelecer. Então, a primeira mudança de temperamento aqui é que o administrador ele deixa de olhar para o interesse social como tão somente o interesse dos sócios e ele começa a olhar para esse interesse como o interesse de outros stakeholders, credores, comunidade, fisco e uma série de outros. Então, tem uma mudança aqui no escopo do exercício da administração. E a segunda mudança é a natureza ou o tipo de operação que essa sociedade vai poder realizar estando em RJ. E aqui o artigo 64 é determinante. Ele estabelece essas limitações de modo que não é possível, na minha visão, hoje em dia, sustentar que o dever de diligência, num contexto normal, ordinário, do rumo do negócio, é o mesmo do que o dever de diligência imposto aos administradores num contexto de crise. Então, essa é a primeira conclusão que eu gostaria de trazer para vocês. Me parece que sim, há uma mudança bastante significativa, inclusive dentro do Business Judgment Rule, quanto ao dever de diligência do administrador no âmbito da recuperação. E o norte interpretativo aqui é o artigo 47, à luz das limitações do artigo 64. Dito isso, né, entramos aqui no segundo tema, que é o dever de diligência dentro do regime da falência, ou pré-falimentar. E eu sei que o Juan tem um gosto muito grande por essa matéria, inclusive, né, talvez seja o primeiro a sustentar em juízo esse tema, no exercício da sua profissão no Ministério Público. Então, acho que é um tema bastante relevante e certamente as contribuições dele vão ser muito importantes. Quando a gente olha para a falência, a gente está tratando aqui de um sistema que a lei criou, de sistema de presunções. As 3 hipóteses que o artigo 94 da Lei 11.101 quando trata da falência, ele trata ou pela impontualidade, ou por atos de execução frustrada, ou por atos falimentares. Todos esses atos, eles dão a entender, pelo menos é isso que se depreende da lei, que o devedor ou o administrador daquele devedor, ele já tinha ciência de que a sociedade estava em crise econômica e financeira. De modo que a falência, muitas vezes, deveria ser ou é o passo natural daquela sociedade. E o ponto que eu gostaria de trazer para questionamento aqui, e eu vou fazer um arrazoado e depois voltarei a ele, é o seguinte: será que existe no direito brasileiro, né, um dever do administrador de requerer a falência? E se ele assim não o fizer, ele pode ser responsabilizado pelo descumprimento desse dever? Essa matéria ela é muito bem tratada no direito norte-americano, à luz, né, da teoria do deepening solvency. Vou falar disso depois, mas me parece aqui importante que não é uma construção, né, que está totalmente descontextualizada do mundo jurídico, da common law. Pelo contrário, é muito bem tratado no direito norte-americano, no direito inglês, e também é muito bem tratada no direito europeu. Ou seja, Alemanha, Itália, pelo menos Portugal e Espanha, esses 4 países tratam do tema expressamente em suas legislações. Então, o ponto que eu trago aqui para a questão é a seguinte:
eu tenho um administrador que está diante de uma crise. Qual deve ser a postura desse administrador? Qual é a limitação ou qual é o temperamento que o dever de diligência deve ser trazido? A teoria norte-americana tem uma construção que eu acho interessante, que é o seguinte: o administrador, obviamente aqui administrador sempre informando o controlador, só que muitas vezes essa figura no controle concentrado que nós vemos aqui, ela de certa forma às vezes se identifica. Ele tem um dever de ou informar o controlador, ou ele como administrador barra controlador, adotar posturas de ou capitalizar a empresa para que ela consiga novamente dar bom andamento aos seus negócios, ou ele tem um dever de liquidação, ou seja, de ingresso na falência. E esse dever ele decorre de uma questão bastante básica, que é a seguinte: a estrutura de capital daquela empresa, ela está adequada ao funcionamento dela em mercado? Se ela não está, cabe ao administrador ou recapitalizá-la e ajustá-la, ou dar a liquidação, porque essa empresa não é mais. O direito inglês, da mesma forma, ele trata essa teoria à luz do wrongful trading, que na verdade seria uma forma de dar ao administrador um dever de, olha, na medida em que tu estás numa crise falimentar, o seu dever para de ser consigo ou com os seus sócios e passa a ser com os credores. Mas no direito inglês, essa construção se justifica porque o sistema de insolvência inglês ele é voltado para os credores. Ele é chamado de um sistema pró-credor. Essa construção no Brasil me parece que há alguma dificuldade de aplicação, na medida em que não temos essa definição, ou se o temos, a definição no Brasil é pró-devedor. Então, aqui tem uma dificuldade de adaptação dessa teoria, mas ela faz todo sentido, na medida em que, se eu tenho um sistema pró-credor, não pode o administrador transferir o risco de uma sociedade em crise para os credores, e sim para os sócios, que são os responsáveis no final do dia pela capitalização. Uma outra questão que também é interessante à luz do direito inglês é o gambling for resurrection. É uma expressão interessante, nada mais é, né? Eu estou jogando aqui para tentar ressuscitar ou reorganizar uma empresa. Esse é o limite que o direito inglês estabelece para determinar se há responsabilidade ou se não há. Aquela tomada de decisão do administrador, ela era esperada no contexto de crise, ou ele, na verdade, aqui está jogando um pouco com as circunstâncias para tentar, né, a um risco muito grande, uma recuperação. Ou seja, se o administrador seguir um caminho ou outro, é isso que vai determinar uma possível responsabilidade. Se a gente vai olhar o direito alemão, o direito italiano, o direito espanhol e o português, eles têm uma linha um pouco diferente, que é a seguinte: olha, o administrador ele tem o dever de pedir falência se ele sabe ou deveria saber da situação de crise durante determinado período. A Alemanha elege 3 semanas, a Itália tipifica como agravamento da insolvência pela abstenção do administrador como crime, e Portugal e Espanha estabelecem mais ou menos 2 meses, né, para que o administrador peça falência, contados a partir da ciência dele ou da presunção de que ele deveria saber daquele estado de crise. Ok, falei tudo isso. E o Brasil? Eu consigo aplicar essa teoria no Brasil? Me parece que sim, absolutamente sim. E por que eu absolutamente? Porque não sou só eu que digo isso. Me parece que o Juan defende isso, mas o próprio Carvalho de Mendonça já defendia isso no seu Tratado de Direito Comercial, quando dizia que há uma obrigação legal de denunciar, de informar o seu estado de falência, para evitar, a expressão aqui do Carvalho de Mendonça, expedientes ruinosos para os credores. Da mesma forma, se a gente for olhar o artigo 122 da Lei das SAs, ele fala que o administrador, em caso de urgência, com a ciência do controlador, ele pode ingressar com uma medida. E se o controlador não tiver ciência, ele pode igual, me parece que ele tem esse dever, inclusive, ou de formalizar via e-mail, via notificação para o controlador, que é caso de falência, ou ele deveria ingressar mesmo sem a anuência do controlador. A questão aqui é o seguinte: ok, tem um dever, eu posso retirar, depreender do dever fiduciário, né, da diligência que o administrador deveria ingressar com o pedido de falência. Agora, se ele não faz, como é que a lei trata disso? E me parece aqui
tem duas alternativas. A primeira delas é a quebra de um dever fiduciário da administração e, eventualmente, uma responsabilidade apurada por essa quebra. E uma outra teoria, que é defendida pelo Leandro Aragão, que o não ingresso em falência significa uma perda de uma chance. E o administrador tem que responder por essa perda da chance. Eu estou mais alinhado com a teoria da quebra do dever fiduciário. E por que isso? Porque o artigo 82 da Lei 11.101, quando trata da possibilidade de responsabilização no juízo falimentar de controladores e administradores, ele dá margem de busque aqui uma responsabilidade. Ou seja, a teoria do deep insolvency, ou as suas construções europeias, né, da necessidade ou da responsabilidade de um administrador, não são aplicáveis imediatamente ao direito falimentar brasileiro. No entanto, na minha visão, é absolutamente crível e até uma decorrência lógica de que, se, ao se examinar num contexto de crise, na recuperação judicial, os deveres fiduciários precisam ser temperados à luz do artigo 64 da lei, e na falência é para o artigo 105, que fala da autofalência, com o artigo 82, dependendo disso, o administrador de requerer a falência, de eventualmente buscar uma ação de responsabilidade, o credor, eventualmente até o administrador judicial, buscar uma ação de responsabilidade. Essas eram as minhas considerações iniciais. Peço desculpas se foi muito rápido, mas o tema é realmente bastante interessante. Tem pouquíssima doutrina produzida no Brasil. O Sacramone tem um artigo produzido sobre dever de diligência na recuperação judicial, junto com o Gabriel. O Juan tem alguma produção, mas o tema realmente merece mais estudo. E eu estou a 4 segundos dos meus 20 minutos, Juan, e encerrei agora. Muito obrigado.